Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, no que diz respeito ao caminho que leva ao fim do sofrimento, né? A quarta nobre verdade. Então, o Buda ensinou o nobre caminho óctuplo, né? Que é composto de coisas normais, né? São coisas humanas, não tem nenhuma mágica envolvida, não tem nenhuma força secreta, nenhuma bênção divina que é necessária para que você possa alcançar a iluminação. Não precisa pedir favor para ninguém, não precisa pedir bênção para ninguém, não precisa realizar nenhum ritual mágico para conseguir ter acesso à iluminação, né? São apenas coisas normais de seres humanos, né? Ter comportamento, energia, atenção, concentração, modo de vida correto, e etc. O único que é algo que as pessoas talvez não conheçam seja Sama Samadhi, né? Que é a concentração da mente, né? Correta. Mas só porque as pessoas não conhecem, não significa que seja algo místico e celestial. Na verdade, é algo normal, né? É que as pessoas não conhecem, só isso. Se as pessoas conhecessem, é algo normal, não tem nada demais, né? Quando você nunca viu, parece algo fantástico, né? Quando você já viu algumas vezes, é normal, não tem nada, não é nada de fantástico, é muito simples, na verdade. Então, basicamente o que está fazendo é você pegar, né, aquilo que já existe, né, nos seres humanos, né, e configurar isso de tal forma que gere um espaço, né, que gere uma fresta por onde é possível alcançar a iluminação, né. É como se fosse sei lá, imagina, é que nem uma chave, né, quando você coloca a chave na fechadura, você empurra, né, a chave tem aquele relevo dentro, na chave tem um relevo, né, quando você coloca a chave dentro da fechadura, aquele relevo empurra uma série de pinos. Quando aqueles pinos estão configurados da maneira correta, então você consegue abrir o cadeado. Se os pinos não tiverem todos eles na configuração correta, então o cadeado não gira, né? A chave não gira e você não consegue abrir a porta, né? Então imagine que é a mesma coisa, né? Como se o ser humano tivesse 8 pinos, né, dentro de si, né, na sua mente, né? Se você configurar esses 8 aspectos da mente humana de maneira correta, então existe uma fresta por onde é possível alcançar a iluminação, né? Então são os 8 aspectos do nobre óctuplo caminho, né? Então não tem nada demais, sabe? Se você olhar bem, não tem nada demais, na verdade, né? Mas também não é tão simples assim, né? Se você olhar o ensinamento do nobre óctuplo caminho, não é tão difícil, não é tão complicado, é bastante simples, né? Não tem nada escondido ali, né? Não tem nada demais, na verdade, né? É somente aquilo mesmo, sabe? Aquilo que você realmente lê nos sutras, né? Só que tem um problema, né? Tem um problema a mente não fica parada enquanto você está ali desenvolvendo esses 8 aspectos do nobre óctuplo caminho, né? Um monte de coisa vai acontecer ao mesmo tempo, né? Tem pessoas ao seu redor, tem o mundo ao seu redor, tem a sua própria personalidade, né, que vai reagindo ao que vai ocorrendo, né? Então, o nobre óctuplo caminho é assim, uma dimensão do assunto, né? Mas também tem outras dimensões desse assunto, né? Por exemplo,
né? Quando a gente começa a praticar meditação, a gente vê a dificuldade que é praticar meditação, né? Então tem coisas que ajudam, né, a praticar meditação, né? Você ir para um local afastado, um local longe de distrações, longe das demais pessoas, né? Então isso não está descrito no nobre octuplo caminho, não está descrito no nobre octuplo caminho, né? Um local afastado para meditação, né? Mas se você olhar os ensinamentos, né, de maneira mais ampla que o Buda ensinou, lá está bastante recomendado, enfatizado a importância e a utilidade de buscar um local isolado, né? Quando a pessoa começa a experienciar samadhi, a mente dela não necessariamente vai ficar bem comportada e vai ficar serena. Às vezes a mente fica bastante arisca, né? Quando ela começa a experienciar samadhi, ela não fica necessariamente bem comportada e mais tranquila, ela pode ficar mais agitada do que antes, né? Ela pode ficar mais ainda agitada do que antes, porque é uma experiência nova, né? E são coisas muito interessantes, né? Se a pessoa não tiver disciplina, não tiver firmeza consigo mesmo, não souber disciplinar a si mesmo, não souber abrir mão das coisas, não tiver uma atitude generalizada de desencanto, uma atitude generalizada de desinteresse pelos fenômenos mundanos, né, pode piorar ainda mais, né? A pessoa pode ficar ainda mais iludida, ainda mais egoísta, ainda mais vaidosa do que antes, né? Então isso também não está descrito no nobre octuplo caminho, né? Você tem esse tipo de coisa tem mais a ver com o treinamento monástico mesmo, a disciplina monástica, o relacionamento. Esse tipo de coisa é mais presente na hierarquia que você entra, né, quando você vai para virar monge, né? Então você aprende a ter humildade, você aprende a abrir mão das suas opiniões, você aprende a ter uma atitude de desencanto com relação ao mundo, não se empolgar, não se apegar ao mundo, não se apegar aos fenômenos. E mesmo esses fenômenos mentais, né? Os professores vão ser bastante rigorosos. Se você tiver um bom professor, né? Vai ser bastante rigoroso em cortar qualquer tipo, né? Qualquer vez que o monge está se empolgando demais com alguma coisa igual a essa, ele vai lá e corta de maneira bastante dura, né? Então ensina você a não se empolgar demais com esses fenômenos mentais que surgem, né? Então isso não está nem muito nos sutras, não está isso, né? Se você olhar com atenção, você acha nos sutras, mas são coisas que você mais encontra mesmo na relação entre professor e discípulo, né? E também na relação entre os monges em geral, né? Na ordem monástica, toda essa disciplina, né? De lavar os pés dos monges mais velhos, ter reverência ao monge mais velho, não importa se ele é mais sábio ou menos sábio que você mesmo que você tenha uma grande realização de samadhi, você presta reverência ao monge mais velho que ele não tem realização nenhuma. Às vezes ele nem é muito bem comportado, aquele monge, né? Nem é um monge exemplar, mas ele é mais velho que você, então você presta reverência a ele, esse tipo de coisa, né? Então isso realmente lima o ego, né? Enfraquece o ego o suficiente, né? Então isso vai ser muito útil mais à frente, né? Caso a sua mente seja desse tipo, né? Que tem essa característica meio arisca, meio rebelde, meio assim, excesso de animação, diria, algo do tipo, né? Então esse tipo de coisa vai ser muito útil, né? Então tem vários outros aspectos, né, que envolvem, né, que estão envolvidos, né, no caminho que leva à libertação, né, que não estão mencionados no nobre octuplo caminho, né? Tem coisas que estão nos sutras, tem coisas que estão na cultura viva, assim, né, do dia a dia, né, entre os praticantes mais velhos, os praticantes que têm experiências e os praticantes que não têm experiência, né? Por isso que nem sempre, né, não é a mesma coisa, sabe? Você lê os sutras não substitui, né, o contato com outros praticantes, o contato com pessoas que têm experiência, o contato com mestres, né?
Não é a mesma coisa, né? Idealmente, a pessoa possui todos, né? Possui tanto o contato com mestres iluminados como o contato com outros praticantes, porque mesmo os praticantes que não são iluminados são muito úteis na sua prática, né? Ter maus praticantes por perto é excelente, é muito útil, né? Para você ter um exemplo do que não fazer, né? Então, é muito útil, né? Na Tailândia, por exemplo, durante meu período de vida lá, eu via vários exemplos, né, de monges que tinham, ou mesmo leigos também, né, que tinham algum sucesso com a meditação, mas aí por causa desse pequeno sucesso com a meditação, o ego da pessoa dispara, fica fora de controle, né? Então, na Tailândia é bem conhecido esse fenômeno, né? Chama Chit Vipalat, né? Que fala, né? Chit Vipalat, né? A pessoa é Vipalat, né? A pessoa ficou confusa, ficou meio sem noção por causa da meditação, né? Por ter feito progresso com a meditação, né? A pessoa perdeu o controle, né? Então, essa pessoa, se ela tivesse uma boa estrutura, né, de disciplina, de humildade, de desencanto, né, com relação ao mundo, desencanto com relação à mente, né, ela não cairia nessa armadilha, né? Mas a pessoa ou estava meditando sozinha, ou o professor dela não foi, ou ela não tinha reverência, né? Às vezes o professor é duro, o professor tenta ensinar a pessoa não tem essa característica de reverência, não tem a característica de humildade, né? Então até Ajahn Chah teve discípulos que tiveram esse problema, né? Até Ajahn Chah teve, um está vivo até hoje, 2 estão vivos até hoje, e até hoje estão doidos, estão xarope. Até hoje os 2 estão xarope achando que são iluminados, né? Um está na Tailândia e um está no exterior. Então a pessoa decide, né? Eu estou iluminado, pronto, né? E ela não tem, se ela tivesse reverência, se ela tivesse humildade, né? Quando a Ajahn fala, não, você não está iluminado, e você está se iludindo, a pessoa fala, ok, sim senhor, e aí ela recua, né? Mas se a pessoa não tem reverência, não tem humildade, mesmo que o Ajahn fala, ela não dá ouvidos, né? Não dá ouvidos, né? E é algo bem comum, né, também, né? Então, é por isso que algumas vezes você tem exemplos, né, como na biografia dos mestres, como Ajahn Mun, a biografia da Ajahn Tet, né? A Ajahn Tet foi conversar com a Ajahn Singh. Ele estava, né, queria conversar sobre a contemplação do corpo, né? Foi conversar com a Ajahn Singh e nem foi contar vantagem nem nada, ele simplesmente foi fazer uma pergunta, né? Mas deu azar, né, que a Ajahn Singh primeiro tinha uma personalidade muito dura, né? Professor muito bravo, muito duro. E segundo que é muito, muito comum as pessoas caírem nesse erro, né? Elas acham que chega uma certa parte, a mente fica tão pacífica, né, que elas não enxergam que ainda tem trabalho a ser feito ali, né? Elas acham, isso aqui está feito e querem passar adiante, né? Então é muito, muito comum isso, né? É um erro muito comum, né? Então, quando a Ajahn Tet foi perguntar para a Ajahn Singh, né, sobre a contemplação do corpo, ela falou justamente isso, não, Ajahn, acho que eu já contemplei o corpo o suficiente, eu estou pensando em passar adiante e focar na mente. A Ajahn Singh deu uma bronca nele, assim, absurda, assim, né? Deu uma bronca, esquentou a orelha do Ajahn Tet, né? Deu uma bronca absurda nele. Quem você pensa que é? Você acha que você é o quê? Você quer já passar adiante? Você não sabe de nada, né? Deu uma bronca, assim, a todo tamanho dele. Aí, até a Ajahn Tet ficou chateado com isso, né? Falou, eu não vou mais. Decidiu ir morar com a Ajahn Mun, né? Ficou tão chateado que ele decidiu largar a Ajahn Singh e morar com a Ajahn Mun. Aí a Ajahn Mun, sendo um pouco mais sensível, né, um pouco mais hábil, né, em ensinar, né, percebeu, não, na verdade ele não está contando vantagem, ele não está iludido, ele realmente está em dúvida a respeito, né, e aí explicou o assunto para a Ajahn Tet, e dele explicado, a Ajahn Tet continuou praticando, e deu tudo certo, né. Então, a questão da Ajahn Mun ser mais sensível, né, mais sutil, né, em sua percepção, né, do que está acontecendo, do que o outro mestre, né? Mas o outro mestre era iluminado, a Ajahn Singh era um arahant, né? Só que o Ajahn Singh não tinha essa sutileza, né? Tanto de comportamento, como também às vezes de ouvir o que a pessoa está dizendo, né? E perceber que não, na verdade ele não está contando vantagem, ele realmente está
perguntando a respeito, né? Então é muito comum, né? Então tem muitas histórias assim, né? É uma coisa tão comum que tem muitas histórias disso, né? O Ajahn dá uma bronca assim absurda, né? Porque é comum a pessoa ficar vaidosa, né? É comum o discípulo ficar vaidoso, ficar apegado, né? E aí tem que bater forte para ver se ele acorda, né? Porque senão a pessoa não acorda. Tem, né, outras histórias que tem em português, quem quiser ler biografia, você pode ler a biografia da Metikel, né? A Ajahn Mahabodha também tem que dar uma bronca nela tão forte. Nesse caso deu certo, nesse caso foi bem aplicado, né? No caso do Ajahn Tete, né, foi desnecessário, né? Mas no caso do Metikel, foi perfeitamente aplicado. A Ajahn Mahabodha deu uma bronca nela de tal ponto que ela foi embora chorando, né? Foi tão agressiva a bronca que ele deu que ela foi embora chorando. Mas aí deu certo. Ela chegou em casa, pensou, realmente ele tem razão, né? Ele tem razão, ele está certo. Eu estou apegada a isso, estou saindo do caminho por causa do apego, né? Essas realizações, meditação. E aí ela voltou lá, pediu perdão e aceitou o ensinamento dele, né? Então tem muitos exemplos assim, né? Então essas coisas não estão nos sutras, essas coisas não estão no nobre óculo do caminho, né? Esse tipo de know-how, né? De tipo de know-how de como é que se faz isso, né? Está mais presente nos praticantes, né? Não está nos textos, está na experiência viva, né? Daqueles que já passaram por isso, né? Então, quando a gente fala o caminho que leva à cessação do sofrimento, né, tem, né, o nobre óculo do caminho, né, tem os demais ensinamentos que estão nos sutras, né, e também tem o conhecimento vivo, né, de como é que isso funciona, quais são os perigos que surgem, quando surge tal coisa, o que é que se deve fazer, né? Tem todo um conhecimento assim que não está em lugar nenhum, né, a não ser na experiência daqueles que já fizeram, né? Mas, de novo, né, mesmo nessas experiências dos que já fizeram, que é algo que não está nos sutras, não está nos textos, também não tem nada demais, assim, né? São coisas que fazem sentido, né? Não tem nenhum ritual mágico, não tem nenhuma bênção sagrada, não tem nenhum... Nada, é só você saber lidar com a sua própria mente, né? Então, não sei, né? Pelo menos no budismo Theravada, no budismo que... Me parece, o budismo que o Buda ensinou não tinha ritual sagrado para ganhar o poder, pedir o poder dos anjos. Isso é algo que as pessoas inventaram depois, né? O que o Buda ensinava mesmo não tinha nada disso, né? Era algo realmente uma realização pessoal, né? Você lida com a sua própria mente, você aprende a lidar com ela e você vence a sua própria mente, né? Alcança a libertação, né? Então, também é o tipo de coisa que as pessoas também ficam, quando ficam só lendo os livros, né, elas empacam, né, em conceitos, né? Empacam em problemas criados, né, por essa falta de atitude prática com relação ao assunto, né? Então, quando eu estava falando outro dia, né, quando somente está grosseira, né, quando somente está no começo ainda, ela não está refinada, então tudo que você faz é grosseiro, né? Quando você vai sentir vontade de praticar, é um desejo por praticar. Quando você tem vontade de abandonar as más qualidades mentais, aquilo vira aversão pelas más qualidades mentais. Então a pessoa fica, eu estou praticando, eu tenho que abandonar o desejo e a aversão.
mas a minha prática é movida por desejo e aversão, e a pessoa fica ali paralisada, não consegue, e agora, o que é que eu faço? Mas, na verdade, é isso mesmo, não tem muito o que fazer. A gente está trabalhando com esses sankaras, né? com essas fabricações mentais. Né? Não é o caso, não tem querer que ela simplesmente desapareça, e não tem como, na prática, né? Você não tem como evitar isso. Né? Você vai ter que passar por isso, vai ter que passar por desejo e aversão. É só uma questão de saber configurar eles de maneira correta. Né? O Buda não ensinava as pessoas a abandonar essas convenções, essas convenções sociais, não ensinava as pessoas a abandonar, a tentar. Ele não ensinava um caminho de prática que não passasse, né, por essas construções mentais, né, por esses hábitos mentais condicionados, né, desejo, aversão, medo, vergonha, pudor, né, coragem, respeito, humildade, tudo isso são fabricações mentais. Tudo isso são dispositivos psicológicos. São fabricações mentais de uma mente iludida. Né? Mas é justamente isso que a gente vai usar para alcançar a iluminação. A gente vai configurar esses hábitos ignorantes da mente. A gente vai configurar eles de forma que eles resultem em Nibbana. Né? Ou que pelo menos que eles resultem. Bom, eu não sou iluminado, então eu não tenho como falar muito a respeito, mas às vezes me dá a impressão que é como se, que nem eu falei, né, o negócio da fechadura, né? Você configura ele de forma que a fechadura fica livre, e agora é possível virar. Então você botar a chave na fechadura não é idêntico à porta estar aberta, mas ele tira o obstáculo, né? É como se você configurar esses 8 aspectos no óptimo caminho, a mente fica livre, né? Por um instante que seja, há um espaço vago, né? Aquilo que está bloqueando abre, né? Que nem aquela imagem do Moisés abrindo o mar para as pessoas passarem, né? De repente o mar está aberto, as pessoas conseguem atravessar. Né? Então, às vezes eu penso que é algo parecido com isso, né? Simplesmente se tem uma brecha, né? E se a mente tem já essa inclinação em direção à libertação, inclinação à Nibbana, ela atravessa. Né? Se ela já está ali, né, naquele impulso para se libertar, né? Abre essa brecha e a mente passa. Né? Então, tem sempre algo mais ali, né? Não é só aquilo, né? Tem sempre algo mais. Eu acho que se a pessoa não tem essa inclinação à Nibbana, né? Também não acontece. Né? Eu acho que a pessoa também é necessário ter essa volição, né? esse impulso, né? Em direção à Nibbana. Né? Que nem todo mundo tem, sabe? Muitas poucas pessoas têm isso. Entre as pessoas que praticam o Dharma, muitas poucas têm isso. Né? Muito poucas mesmo. Né? Então, é algo também que eu acho que eu reparo nisso, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas têm, outras pessoas não têm essa inclinação em direção ao Nirvana. Então, as pessoas têm interesse em desenvolver a mente, têm interesse em enxergar a verdade, têm interesse por Sila, Samadhi, Panya, tem respeito pelo Buda, tem admiração pelo Dharma, mas não tem essa inclinação a Nibbana ainda, né? Isso não tem como você obrigar a pessoa a ter essa inclinação. A pessoa pode cultivar essa inclinação, né, se ela desenvolver a percepção da impermanência, desenvolver a percepção de anatta, percepção do sofrimento, né? Mas não é automático, né? E ninguém tem a obrigação de também ter essa inclinação, né? Mas eu pelo menos eu tenho a impressão de que isso existe, né? Não é essa pessoa só praticar os ensinamentos de maneira categórica, assim, né? Mas não também desenvolver, né? Essa percepção, né? De desencanto com relação ao samsara, né?
eu acho que também ainda fica faltando algo, né? Tem algo mais ali a ser preenchido. Então, então é muito mais amplo, né, do que o nobre óctuplo caminho, né? E também, né, eu sempre falo isso, não sei se as pessoas acham besteira ou não, né, mas existe uma diferença, né, entre que a gente fala, são dois aspectos, ambos relevantes, né? Mas você pode chamar de, tem um óctuplo caminho, né? E também tem a modo de prática, né? Patipata, né? Que ele fala, né? O modo de prática, o modo de agir que leva à iluminação, né? Então ambos são semelhantes, né? Mas ambos têm sutilezas distintas, né? Mas é interessante também, né? Essa tradução como um modo de prática que leva à eliminação, né? É interessante também, né? Porque é algo que depende do que você vai fazer, né? Não é exterior a si, né? É algo interno, né? Algo que você faz. Né? Não é sabe, se você, a imagem de caminho dá a impressão que é algo que está fora de si, você tem que seguir um caminho para chegar em outro local, né? E esse caminho está lá de fora, né? É um caminho que você segue, né? Mas é também válido, também é uma imagem interessante. Mas também tem esse aspecto de prática, né? É uma coisa que você faz, né? Você desenvolve, você age de uma certa maneira. Quando você age assim, isso gera resultados, né? Tendo as causas corretas estando presentes, os resultados corretos surgem, né? Então você recondiciona a sua mente, né? Você condiciona a sua mente para que Nirvana se torne possível, né? Então, de novo, né? Você está trabalhando com esses fenômenos condicionados. Está trabalhando com desejo, com raiva, aversão, medo, vergonha, gratidão, humildade, respeito, fé, né? Desconfiança, dúvida, né? Tudo isso são fenômenos condicionados, né? Então, nenhum deles é Nirvana, mas quando você configura eles de maneira correta, abre uma brecha pela qual Nirvana é possível. Então, e o Buda ensinava dessa maneira, né? Ele não ensinava a abandonar esses recursos mentais, mesmo esses recursos mentais sendo recursos condicionados, recursos, dispositivos mentais criados por uma mente ignorante, uma mente não iluminada, né? Mas o caminho que ele ensinava utiliza esses recursos, né? Porque primeiro eles estão ali, sabe? Eles existem, as pessoas conhecem isso, né? Então, se você mandar elas trabalhar utilizando o que elas já conhecem, o caminho fica mais estável, fica mais firme, né? Não é frágil e fica previsível o que vai acontecer em seguida, né? Então, ele é previsível, ele é estável, ele é firme. É algo que uma pessoa normal, com um nível normal de inteligência, consegue trabalhar. Se você vai querer dar um caminho que não usa isso, é um caminho que vai tentar ter atalho e ir direto ao assunto, as pessoas não têm com o que trabalhar, sabe? Fica uma coisa... O cara falou para você fazer isso, você faz e, sei lá, dá uma luz, acende e você alcança iluminação. Não sei lá também como é que isso funciona também, né? Ou então um ritual mágico, você, sei lá, faz essa reza, mexe aqui com esse negócio e joga pro ar o arrozinho, joga o arroz pro ar e reza e sei lá, alguma coisa acontece e você alcança iluminação. Não sei exatamente como é que funciona, alguma coisa aconteceu ali, não sei o que é também. Foi o mestre que arrumou tudo, né? O mestre organizou tudo e pronto, você está iluminado, parabéns. Então, bacana, né? Seria legal também, pode ser que seja bom, mas
em termos de ensinar o Dharma, né, não funciona muito, né? Não funciona muito em termos de estabelecer um Buda Sasana, né? Estabelecer uma coisa que tem é sustido pelos seres humanos, né? Faz parte, né, da capacidade humana, né? Algo que seres humanos realizam. Já fica um pouco mais, né, vago, né, se olhar desse ponto de vista, né? Então, quando a pessoa tem a intenção de ensinar o Dharma de maneira que seja benéfico para o maior número de pessoas ao longo do tempo, não só para o maior grupo de pessoas aqui e agora, mas o maior grupo de pessoas ao longo do tempo, ao longo dos milênios, né? Uma coisa que você parar a pensar na sabedoria do Buda, né? Também na compaixão do Buda, né? Vai cruzar milênios, não é décadas, não é gerações, não é séculos, milênios. É como se fosse uma flecha, né, que atravessa uma parede grossa, né? Atravessa milênios, né? Incrível, né? Eu, pelo menos, quando eu penso a respeito, sempre me dá essa sensação de assombro, né? Como o Buda era hábil, né? Como o Buda era hábil, né? Conseguir configurar algo de tal maneira, simplesmente se você considerar quão negra é o samsara, né? Quão a escuridão do samsara, né? E o Buda conseguir, né, atravessar isso, né? E não só em termos de a escuridão ao longo do tempo, é uma outra dimensão, sabe? Além como se fosse em quatro dimensões, né? Tem a dimensão do físico, né? As 3 dimensões, né? Do aqui e agora. E tem a 4ª dimensão, que é o tempo, né? Ele atravessa 4 dimensões, né? Incrivelmente, né? A mente do Buda é algo incrível, realmente. E, na verdade, tem mais dimensões que essa, porque também tem que nem que o pessoal fala, a pessoa está jogando um xadrez em 4 dimensões, né? Um jogo de xadrez em 4 dimensões. Tem a questão do tempo, tem a questão dos diferentes níveis de existência dos devatas, dos brahmas, dos fantasmas, dos animais, dos infernos, né? E os Budas preparam o sasana do próximo Buda, né? Tem algo assim que quando você começa a enxergar o que está acontecendo, você fala, caramba, isso é outro nível mesmo, né? Não, muito do que está acontecendo aqui nesse Buda Sasana, Buda Gotama, né, foi preparado por Budas do passado, Buda Kakusanda, Buda Konagamana, Buda Kassapa, Vipassi, né? Tem muitas coisas que foram feitas há centenas de milhões de anos no passado e estão dando frutos agora, né? Eu também, né, Lompopiak tem alguns amigos, né, que fizeram um voto de Bodhisattva, né? Então eu tive a bênção de poder conversar com eles um pouco e ver eles conversando com o Lompopiak, ver contando como é que eles estão fazendo e tal. Você vê esse mesmo tema, né? Eles estão fazendo coisas agora que vão dar frutos, sei lá quantos milhões de anos no futuro, né? Eles estão preparando pessoas para algo que vai acontecer há centenas de anos no futuro, centenas de milhares de anos no futuro, né? É algo que vai dar, sabe, 3 Budas mais à frente. Essas pessoas que estão aqui, por exemplo, organizam uma cerimônia para celebrar a construção de uma imagem do Buda, de pedra, né? Que o Buda, uma imagem do Buda, uma vez eles fizeram uma estátua do Buda como se fosse um granito. Não chega a ser uma pedra preciosa, né? É um granito, mas é um granito verde, né? Muito bonito mesmo, que esse Ajahn, ele encontrou essa pedra, né? Ele, sei lá, que conhecimento sutil ele possui, né? Ele sabia, em tal local tem um bloco gigantesco dessa pedra verde, né? Ele foi lá,
pode cavar aqui. Foi lá, cavou, mandou o pessoal cavar, tirar aquele bloco de pedra gigante do chão, esculpiu uma imagem do Buda, colocou lá no mosteiro do Lompopiak, né? Fizeram uma cerimônia toda especial lá, e aí né? Fizeram vários aspectos da cerimônia tinham a ver com isso, né? Criar um vínculo entre essas pessoas, né? Essas pessoas, criar um vínculo entre as pessoas, um vínculo entre o Buda, essas pessoas, aquele mestre que é um Bodhisattva, né? Que ele vai alcançar a iluminação, sei lá quantos milhões de anos no futuro, tá criando condições, sabe? Tá criando um karma, criando um vínculo entre as pessoas. Então é uma coisa assim que você, uau, né? É outro nível, né? É outro nível de percepção que essas pessoas têm, né? Então são os Budas, né? São chamados Budas. Então, o nobre óctuplo caminho, né, é algo muito mais profundo do que a gente consegue ler, né, quando a gente perceber, né, quando a gente lê os sutras, né, tem muito mais ali do que as pessoas conseguem enxergar, né. Mas esse ensinamento simples, né, de nobre óctuplo caminho, né, sama sati, sama samadhi, sama sankapo, sama vaja, sama kamanto, né? Isso também cumpre um papel importantíssimo, sabe? Esse aspecto básico, né? Esse aspecto, esse composto compacto, né? De 8 aspectos, né? Também que nem uma casa, né? Que é construída uma casa gigantesca, né? Que é construída, mas ela é construída por pequenos tijolos, né? Cada tijolo você vai botando eles juntos, né? O resultado final por exemplo, supondo que para construir essa sala de meditação requeira 10 mil tijolos. Né? Então você botar empilhar 10 mil tijolos e colocar aqui do lado, né? E você configurar eles de maneira que resulte nesse salão de meditação, né? Essa configuração tem muito mais valor do que os 10 mil tijolos que estão ali armazenados, né, num canto, né? Tem como é que o pessoal fala? A soma das partes é mais valiosa do que o valor individual somado de todos eles, né? Então, o conjunto final, porque existe um conhecimento, né? E como configurar isso, né? 10 mil tijolos empilhados, né? Não tem o mesmo valor de 10 mil tijolos configurados na forma de um salão de Dharma, né? Então, além do tijolo, existe um conhecimento, como é que você configura isso, como é que você coloca eles juntos, de forma que eles resultem num salão de meditação. Então, esses tijolos eles têm a sua importância, mas também existe algo a mais, né, ali, né? Então, é tudo importante, né? Tudo isso é importante, né? Tudo é importante. Esses ensinamentos básicos são importantes, só que é importante ter essa visão, né, que isso aqui sozinho não resolve, né? Isso aqui se encaixa num contexto maior, né? Esse que é o maior problema, né? Quando as pessoas só leem livros, elas não têm o contexto, né? E aí a mente delas tem a ilusão, bom, eu li, eu entendi, eu conheço esse assunto. O caminho é isso, né? Sama sati, sama samadhi, sama sankapo, sama vaja. É isso, o nobre caminho, já li, eu entendi, eu conheço o nobre caminho, né? Se ela está lendo sozinha em casa, ela não tem um contexto, né? Ela não vê como é que isso se encaixa, como é que isso é muito mais profundo, né? Que nem eu falei, né? Só de você conviver com esses mestres, você fala, caramba, isso é muito, muito, muito mais profundo do que eu jamais conseguiria adivinhar, né? Essas coisas. Tem muito mais envolvido aqui do que a gente jamais conseguiria adivinhar, né? Então, mas isso, né, são dimensões diferentes, né? Tem a dimensão, né, de estabelecer o Buddha Sasana e tem a dimensão pessoal, de você pegar esse ensinamento e colocar ele para praticar, né? Então, em termos de estabelecer o Buddha Sasana, é um assunto muito, muito, muito profundo, né? Em termos de você pegar esses ensinamentos e alcançar a iluminação, também é um assunto profundo, né? Mas é bem mais leve, né, do que
o outro, né? Mas com certeza é mais profundo do que aquilo que você lê e entende, né? Aquilo que você lê e entende é muito superficial comparado com aquilo que realmente está envolvido no assunto, né? Então, né, com relação ao nobre octo caminho, né? O caminho que leva à quarta nobre verdade, né? O modo de prática que leva ao fim do sofrimento, né? Tem tanto o aspecto dos componentes, né, que estão descritos nos sutras, mas também tem um aspecto que é, né, um know-how de como se bota esses componentes em funcionamento, né? E também o know-how do como consertar o que vai ocorrendo, né? O que não está nos sutras, né? Os problemas que vão ocorrendo conforme você vai praticando, né? Tem um know-how também de como é que se lida com isso, né? Isso não está em sutras, né? Isso não está em textos, né? Isso está na experiência daqueles que já praticaram no passado, né? Então, só é importante ter noção disso para não deixar a mente criar ilusões e achar, bom, eu li, eu entendi, então tá certo, né? É um pouco mais do que isso. Que é isso, né? Então, alguma pergunta, alguma questão sobre isso? Adjan, posso perguntar? Pode. Então, eu quero fazer duas perguntas relacionadas com esse que foi dito hoje. Primeiro, como que nós podemos tomar cuidado para não causar má impressão quando a gente vai fazer alguma pergunta para um mestre? Tá me ouvindo bem? Sim. Quer falar mais alto? Não, eu perdi a última palavra que você falou. Pode perguntar. Sim. Se a gente vai fazer uma pergunta para um mestre, Ah, se a gente não tomar cuidado com a escolha de palavras ou a forma como a gente fala, a gente pode causar uma má impressão. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado. Olha, vou falar desse jeito, tal. Então, eu quero saber se você tem alguma dica sobre algum cuidado. E um outro ponto também é como que nós podemos avaliar o nosso progresso. Será que eu estou progredindo? Será que eu não estou? Estou estagnado? Indo devagar? Essa autoavaliação no caminho da iluminação. Como que a gente pode se autoavaliar? com relação a fazer perguntas, eu acho que em geral, é só uma coisa de ocidental, né? Não sei, tailandês, eu não vejo tailandês fazendo isso. Eu não sei o que acontece com os ocidentais, eles fazem umas perguntas enormes, eles querem explicar, eu não sei o que acontece, eu realmente eu não consigo adivinhar, não sei, eu não lembro se eu já fui assim no passado, eu não lembro de ter sido assim. Talvez eu tenha assim, mas não consigo lembrar. Nunca fui muito fazer perguntas também, então eu não tenho muita. Mas as pessoas não conseguem fazer uma pergunta simples e direta ao assunto. Elas têm que. Eu acho que a mente delas é confusa, talvez seja isso, né? Como a mente delas já é confusa, quando elas vão fazer uma pergunta, é uma confusão geral. A pessoa não consegue simplesmente chegar e fazer a pergunta. Ela fica ali, andando, e não faz o diabo da pergunta, né? E aí, eu não sei, na Tailândia isso é visto assim, você está desperdiçando o tempo do mestre, sabe? Meu, você vai fazer, quando você vai fazer uma pergunta para ele, sabe, você tem que ter uma atitude de respeito e tudo mais. Um dos aspectos desse respeito é não desperdice o tempo dele, sabe? Ele não está ali para ouvir a sua história de vida, ele vai direto ao assunto. Qual é essa pergunta? Então, isso em geral na Tailândia as pessoas acham assim ruim, né? Você fazer uma pergunta e fica ali vagando, então eu li não sei aonde, mas eu não sei, porque eu ouvi falar isso. Mas eu pensei sobre isso, mas eu pensei, bom, mas talvez esteja errado, mas talvez esteja certo. Então, na verdade, aí eu fiquei sabendo, porque minha tia falou isso. Mas, meu, pergunte logo, por favor, não desperdice o tempo do mestre. Tem essa noção, né? O tempo dele é precioso, né? Então, não, e tem mais, geralmente uma situação que tem várias pessoas. Os caras não vieram ali para ouvir a sua história, eles vieram ali para ouvir o mestre. Então, corte, vá direto ao assunto, for essa pergunta e deixe o espaço vago para outras pessoas perguntarem, sabe? Não fique desperdiçando o tempo de todo mundo, ainda mais quando tem que traduzir, sabe? O cara conta uma história enorme, não tem nada a ver com a pergunta que era para ser feita, eu tenho que traduzir. Além de ter que ouvir o cara falar a história inteira, agora eu tenho que ouvir a tradução daquela história inteira. Aí o mestre responde, faça mais esforço.
Aquelas fica meia hora ouvindo pergunta, a resposta é se esforce mais. Pronto, próxima pergunta. Então, tente ser, sabe, tenha um senso de humildade, sabe? Não obrigue as pessoas a ficar ouvindo a sua confusão mental para você, sabe? Tenha um pouco de respeito para as demais pessoas que estão presentes, um pouco de respeito pelo mestre e vá direto ao assunto, né? Simplesmente pergunte, né? O que você acha hoje em dia as pessoas estão usando medicação tal, o que você acha disso? Hoje em dia, sei lá, como é que funciona o karma? Né? Quando a gente oferece algo, qual é a melhor maneira de oferecer? Não precisa ficar, sabe? Né? Tem um pouco de noção disso, tem um pouco de noção, né, de como, porque realmente é. Mas sabe, todo mundo é assim. No Ocidente, todo mundo é assim. É incrível. Né? Todo lugar que eu vou é sempre a mesma coisa. Então, não precisa ficar muito chateado por você ser assim, porque todo mundo é assim. É algo assim universal no Ocidente. Estou tentando lembrar de alguma vez que eu vi um tailandês fazer algo do tipo. Deve ter tido, mas eu não me lembro. Das vezes que geralmente o tailandês pergunta direto ao assunto, né? Não me lembro de ter tido alguma ocasião que realmente a pergunta assim, de um tailandês perguntando e ficar vagueando, divagando para enfim fazer a pergunta, não consigo. Mas deve ter tido, mas não consigo lembrar. Então, por alguma coisa no Ocidente que existe, não sei o que é, a gente faz isso, né? Então, isso não é bom. Fora isso, né, eu diria o seguinte, não vá em frente, faça sua pergunta, não apenas esteja disposto a levar uma bronca, né? Se a melhor resposta para a sua pergunta for levar a bronca, então leve a bronca, aceite a bronca, tá ótimo, acho que tá correto, né? Acho que porque senão você vai, meu medo é o seguinte, você querer perguntar algo, mas tentar disfarçar essas palavras para não levar uma bronca. Acho que é melhor você perguntar de maneira honesta, falar, olha, eu tenho essa impressão, eu sinto isso, eu experiencio isso. Aí o mestre vai te dar uma bronca. Eu falei, ok, então o ensinamento ali seja mais humilde, sabe? Você está querendo perguntar sobre estados de meditações, mas ele não respondeu sobre estado de meditações, ele respondeu sobre seja mais humilde. O que você precisa ouvir agora é isso. Estado de meditações não importa. O que importa seja mais humilde, né? Então não se preocupe muito assim em como é que eu devo frasear para não levar uma bronca. Você deve falar de maneira honesta. Daí você leva uma bronca. Aí pronto, está aí o seu ensinamento. Essa bronca foi o seu ensinamento. Para mim o ideal é isso, sabe? A única coisa que eu diria é isso, né? Tente ir direto ao assunto. Não desperdice o tempo de todo mundo com as suas divagações, sabe? Vá direto ao assunto, né? Mesmo que você tenha que pensar e escrever a sua pergunta antes, então faça isso, mas não fique ali divagando 15 minutos para finalmente perguntar o que é que o Lompo acha sobre, sei lá, casamento entre homossexuais, sabe? Você pode só perguntar isso direto, não precisa fazer toda uma história, vai direto ao assunto, é mais fácil, né? Então, eu diria só isso tanto, sabe? A única coisa que eu diria é essa. E seja honesto, faça sua pergunta de maneira honesta, apenas esteja disposto a aceitar a resposta que for dada, mesmo que não seja aquilo que você queria ouvir, né? Às vezes a melhor resposta é justamente aquela que você não queria ouvir, né? São as melhores respostas. E é isso, esqueci a outra pergunta. Qual foi a outra pergunta? Outra dica, não faça duas perguntas. Faça uma pergunta, ouça a resposta, depois faça outra pergunta, né? Porque eu em geral também, eu ainda lembrei a sua primeira pergunta. Em geral, eu não respondo a primeira pergunta, eu respondo só a segunda, que foi a que eu lembro, né? Faça uma pergunta de cada vez, isso é uma boa dica. Isso foi uma forma de poupar o tempo também e de evitar a bronca. Tudo bem, mas continuando, essa questão aí da pessoa se achar mais iluminada do que como que a pessoa pode fazer essa autoavaliação? Se eu estou progredindo, se eu não estou, se eu estou estagnado, regredindo, uma autoavaliação honesta. Eu Como é acho que eu posso... que se a sua mente está criando muito assunto a respeito, já é um mau sinal, né? Sabe, está muito preocupada se eu estou progredindo ou não, será que eu progredi? Porque isso sempre cai, né, como eu estava falando anteriormente, né? Quando a pessoa tem um ego muito grosseiro, ele gera o desejo ou a aversão. E falta um meio, sabe?
uma mente saudável, ela tem um meio, né? A gente não tem uma mente saudável, então nossa mente vai gerar aversão ou desejo, aversão ou desejo. No que diz respeito a quando você olha na dimensão de autoestima ou de vaidade, vai gerar ou vaidade ou baixa autoestima, né? Ou assim, não sei qual seria o oposto de vaidade, né? A pessoa tem sei lá, desdém por si mesma, né? Ou ela vai dizer, eu sou fantástico, eu sou horrível. Eu sou fantástico, eu sou horrível. Eu sou fantástico, eu sou horrível. Falta o meio, né? Então, em geral, no Ocidente, né, na cultura judaica cristã, as pessoas se sentem seguras, tendo raiva de si mesmo, né? Então, na medida que eu tenho ódio de mim mesmo, eu tenho vergonha de mim mesmo, então eu estou seguro. Mas no budismo isso não serve, isso é apenas ego para a direita, ego para a esquerda, né? Então não serve também, né? O ideal seria deixar isso de lado, né? Não importa, né? Vai praticando, vai desenvolvendo sila, samadhi, panya, vai tentando ser uma pessoa melhor, tenta ser uma pessoa mais bondosa, uma pessoa respeitosa, humilde, gratidão, honestidade, disciplina, a mente pacífica, a mente tranquila, a mente feliz. Isso é o que importa. Eu estou bom, eu sou ruim, eu sou bom. Sempre que você tentar botar a mão nesse assunto, você quase sempre vai cair nessa armadilha de vaidade ou baixa autoestima, né? Então a melhor coisa é larga esse assunto, larga isso, né? Inclusive está nos sutras também, né? O Buda fala, se a pessoa pensa, eu sou melhor, tá errado. Eu sou pior, tá errado. Eu sou igual, tá errado. Pare de ficar se preocupando consigo mesmo, né? Para de ficar nessa obsessão consigo mesmo, eu estou certo, estou errado, será que está bom, será que está ruim? Larga esse assunto. Mantenha as coisas simples, mantenha a mente rasteira, simples, né? Silas, preceitos, a amizade, bons amigos, evitar maus atos, praticar bons atos, pacificar a mente. Mantenha nesse nível o assunto. Pare de botar eu no meio desse assunto. Sem que você botar eu no meio desse assunto, ou você vai gerar vaidade, ou você vai gerar ódio de si mesmo. Vai sempre cair nesses extremos do ego, né? Então, eu recomendo não se preocupar muito com o assunto. Apenas faça o que é correto, evite o que é ruim, e esse tanto tá bom. Pois não? Aham. Então, isso o Buda nunca respondia essa pergunta, né? O que exatamente é o Nirvana? Não encaixa em nenhum conceito humano. Ainda mais se você tomar a premissa, né, de que a mente humana é um dispositivo feito para bloquear Nibbana, né? Então nunca que a mente humana vai construir um conceito que seja equiparável, né, à experiência do que é Nirvana, que seja válido com relação a Nirvana. Então o Buda não explicava o que é Nirvana. Então, tanto é que a maior ênfase que ele dá é não olhe a desvantagem do samsara, né? Não adianta você ficar sonhando com os benefícios de Nirvana, porque você não tem informação do que é Nirvana. E o Buda não vai explicar o que é Nirvana, né? Então, se você quiser algo mais firme para segurar, então olhe para o sofrimento do samsara, né? Então, ao ponto de você chegar, bom, eu não sei o que é Nirvana, mas não deve ser pior do que isso, né? Porque isso aqui realmente é medonho, né? Nirvana é bom ou ruim? Não sei, mas isso aqui eu sei. Isso aqui eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar a impermanência desse corpo. Eu consigo enxergar a falsidade das fabricações mentais. Eu consigo enxergar a insatisfatoriedade da vaidade, do ego, da fama, do dinheiro. Isso eu consigo enxergar, né? Então, isso é sólido, isso é firme. Nirvana como um conceito é muito vago, né? Porque a única coisa que ele diz é algo bom. Só isso que ele fala. Se você pegar assim de maneira categórica, né? O que é que o Buda diz a respeito? Ele diz que é algo bom. O que é? Não fala, não responde. Fala, é algo bom, é a liberdade, é a felicidade suprema, é a margem segura, é o não condicionado, é o não morte. Só isso. Em termos concretos, o que é que o Buda diz? Esse tanto, né?
Agora, então, você nunca vai conseguir do Buda algo sólido no que diz respeito a nirvana. Mas você consegue algo sólido no que diz respeito à insatisfatoriedade, à impermanência, o não eu. Isso é sólido. Então, se você quiser realmente a maneira correta de se motivar a caminhar em direção ao nirvana é olhar com os olhos abertos, né? O estado precário que é o samsara. Né? Tendo olhado com olhos abertos, né? Você somente se inclina em direção à felicidade, ela não quer sofrer, então ela começa a enxergar nirvana como uma alternativa. Né? Mesmo que ela não tenha noção do que é exatamente o que é nirvana, ela começa a ter essa noção, olha, seja lá o que for, não deve ser pior do que isso. Né? E aqueles que são eliminados elogiam Nibbana. Né? Não tem nenhuma história de alguém que alcançou a eliminação e se arrependeu, ou falou que não é bom o suficiente. Né? Todas as pessoas que alcançam a iluminação relatam, é algo excelente, é algo maravilhoso, é algo ótimo. Né? Então, esse tanto de informação que você tem. Ok? Mais alguma coisa? Posso perguntar, John? Pode. Bom dia. A minha pergunta é que como como aplicar junto o conselho de ficar Bom dia. sozinho? Oi? Estou ouvindo. O conselho de ficar sozinho no tempo quando precisa arrumar o pensamento, quando precisa pensar, né? Tem também um conselho, tipo, sentar com o problema, até problema ser resolvido, não levantar, é uma coisa. E outra coisa é recomendação de conferir a sua experiência com outros, né? Se manter no caminho junto com os outros, e que nem em algumas sutras tem referências das pessoas fazendo progresso espiritual, caminho juntos e aproveitando disso. Como que combinar estas duas coisas? Obrigado. É que nem qualquer outra experiência humana, né? Nenhuma experiência humana é definitiva e completa, né? Nós vivemos num mundo condicionado, então todas as experiências humanas são precárias, são incompletas, são insatisfatórias, né? Isso que a gente chama, né, samsara, né? Então, não tem nada que realmente resolva de vez o assunto, a não ser nirvana. Isso resolve de vez. Todo o resto você vai aplicando conforme necessário. Né? Então, você tem que nem alimentação, você tem que comer um pouco de salgado, um pouco de doce, um pouco de carne, um pouco de verdura. Você não pode comer só carne. Você não pode comer só isso, só aquilo. Você tem que fazer uma dieta balanceada. Né? Tem que misturar um pouco disso, um pouco de água, um pouco de fruta. Né? Você vai misturando, você compõe uma dieta, você vai alimentando de várias coisas, né? Até para você conseguir o corpo saudável. Né? Então não dá para você ficar sozinho, não dá para você ficar só na companhia dos outros. Você se aplica, né, esse aspecto, você expõe a sua mente à reclusão, né? Na medida que for apropriado e útil, você fica em reclusão. Quando for apropriado e útil, você busca a companhia de outros praticantes. Quando for apropriado e útil, você busca a companhia de um mestre. Né? Mas você vai aplicando conforme necessário e conforme disponível também. Né? Então não tem como você estar, por exemplo, na Tailândia, antigamente, a única fonte de proteína eram insetos. Né? Eles comiam insetos, não tinham gado. Não tinha... nem sei se... Sei lá. Mas dependendo da região, sabe? Os caras comiam inseto, porque o que tem de proteína é isso ou peixe, né? Sapo, peixe. Na região ali do nordeste da Tailândia é isso, não tinha muita outra coisa, né? Então, come o que tem, sabe? Então, se tiver, agora que tem né, produção de alimentos e tal, eles comem pão, comem leite, iogurte, essas coisas que nem, né? Ninguém mais quer comer inseto na Tailândia, ninguém mais quer comer grilo, formiga, eles querem comer hambúrguer. KFC lá é muito popular, né? O chicken, não sei como é que chama, fried chicken, sei lá como é que chama o negócio.
Até foi piada que os tailandeses vieram aqui né, nessa viagem com o Lompopiec. Eles foram no. Foram, eles foram lá, estavam lá em Santiago, no Chile. Ele falou: hoje à noite, a gente vai dar uma saidinha, vai experimentar a comida tailandesa ali. Qual comida tailandesa? O KFC. Vamos ver como é que é o KFC aqui em Santiago, no Chile. Mas é frango frito, né? Então, hoje em dia é isso que eles comem também, né? Então, se você tem um mestre disponível, você procura a companhia do mestre. Se você não tem um mestre disponível, você pratica sozinho. Então, você faz o que dá para fazer, né? Mas isso tem que aplicar de acordo com o necessário, de acordo com o que for útil, né? Todos eles são úteis, né? Quando bem aplicados. Então, todos eles são importantes, todos eles são úteis, mas você aplica de acordo com o necessário e de acordo com o que está disponível, né? Quando é tempo de praticar sozinho, você pratica sozinho. Quando tem boas companhias, você pratica com boas companhias, né? E assim por diante. Valeu, John. Ok?